Olá, essa é uma aula sobre as civilizações mais antigas das quais nós temos notícia na história, as chamadas civilizações fluviais. Essas civilizações recebem esse nome porque elas se desenvolveram perto de rios. Por causa disso, essas civilizações são conhecidas como as civilizações fluviais. E são quatro civilizações fluviais diferentes que nós vamos estudar e hoje eu vou apresentar um pouco disso para vocês. Então, vamos lá. Então, lembrando algumas coisas importantes para vocês, né? Nós estudamos que na pré-história a gente tem um período que é chamado de Paleolítico, né? Que é a idade da pedra lascada, a idade da pedra antiga. Nesse período, o homem ele era nômade, ou seja, ele vivia mudando constantemente de lugar e por causa disso ele acabava não se fixando em lugar nenhum e não desenvolvia, né, moradias, não desenvolvia uma casa, acabava não desenvolvendo nem aldeias nem depois cidades, porque o homem ele era nômade. Mas por volta de 10.000 anos antes de Cristo, acontece o que nós chamamos de Revolução Neolítica, ou também conhecido como Revolução Agrícola, que é quando o homem descobre a agricultura e também depois o pastoreio. Isso vai dar início a uma nova fase da pré-história que é chamado de Neolítico. E com essa revolução agrícola, com essa revolução neolítica, a gente tem uma grande mudança que vai acontecer na sociedade. E essa mudança é que o homem ele vai passar a ser sedentário, ou seja, o homem vai começar a ficar num lugar fixo. E essa imagem que está aqui do lado, ela representa algumas das coisas, alguns dos elementos que a gente tem na Revolução Agrícola. Por exemplo, a gente consegue ver aqui que o homem ele está praticando a agricultura, né? Então eles estão plantando, eles estão colhendo. Com isso que eles plantaram, eles vão desenvolver um novo tipo de alimento, né? A gente tem alguém aqui que está moendo os grãos para transformar ele em farinha, né, que depois vai servir de alimento. A gente tem também a domesticação dos animais, né? A gente tem um cachorro aqui, a gente tem um outro animal, um porco aqui, né, que são animais que foram domesticados. A gente tem algumas vacas aqui atrás, né? Então a gente tem elementos de pastoreio, mas os dois elementos mais importantes que tem aqui nessa imagem que eu queria mostrar para vocês são esses. Primeiro, aqui atrás nós temos as primeiras casas que o homem ele está fazendo. Então, isso daqui mostra que o homem deixou de ser nômade, ele passou a ser sedentário, ou seja, ele passou a viver num lugar fixo. E por causa disso, ele vai desenvolver moradias melhores. E uma outra coisa bem importante que a gente tem aqui é que essa sedentarização, o fato do homem ficar num lugar fixo, vai se desenvolver perto de água, ou seja, vai se desenvolver perto dos rios, como aquele rio que você tem lá atrás na imagem, né, que mostra que o homem, quando se torna sedentário, ele vai se desenvolver perto de rios. E com o tempo, esses agrupamentos de pessoas que vão ficar perto de rios vão formar as primeiras aldeias, e essas aldeias vão começar a crescer e elas vão dar origem às primeiras cidades, que vão dar origem às primeiras civilizações. Então, as primeiras civilizações, elas surgem por causa desse processo de sedentarização, e esse processo de sedentarização, ele acontece sempre perto de água, sempre perto de rios. Por isso que as primeiras civilizações que nós conhecemos são conhecidas como civilizações fluviais. E existem quatro civilizações fluviais diferentes, que são as civilizações mais importantes e mais antigas das quais nós conhecemos em história. E essas quatro civilizações são as seguintes. Primeira civilização, Mesopotâmia. Tá? A civilização da Mesopotâmia ela se desenvolve aqui, onde hoje você tem um país chamado Iraque, uma parte também da Síria, mas principalmente do Iraque. E essa civilização se desenvolveu perto de dois rios, que são os chamados rios Tigre e Eufrates. Essa é considerada a mais antiga de todas as civilizações. E por causa disso, né, ela é extremamente importante para nós, porque nós somos o que nós somos hoje, nós temos uma série de características hoje, porque essas características surgiram na Mesopotâmia. Então, a Mesopotâmia é a civilização fluvial mais importante, aquela que a gente estuda mais.
Uma outra civilização fluvial muito bacana de estudar, muito legal de estudar, é a civilização do Egito, né? O Egito, ele está no norte da África aqui, e ele tem um rio como rio principal, que é o rio Nilo. E esse rio Nilo vai dar origem à civilização egípcia, que tem as suas características, né, que boa parte das pessoas conhece, como as pirâmides, o processo de mumificação. Né, existe todo um estudo da história do Egito, a egiptologia, né, que é bem bacana. Essas duas civilizações são as civilizações que nós estudamos mais, porque elas de alguma forma contribuíram mais para a formação da nossa sociedade. Lembra sempre que história não é só passado, é relação entre passado e presente. E como essas civilizações contribuíram para a formação do nosso presente, a gente acaba estudando essas civilizações mais. Tá? Essas civilizações juntas, elas formam algo que nós chamamos de crescente fértil, né? Mas o porquê desse nome e por que essas duas civilizações juntas formam isso, eu ainda vou explicar isso para vocês nos próximos vídeos. Existem duas outras civilizações que a gente acaba não estudando tanto ou com tanta profundidade, não porque elas não sejam importantes, nem porque elas não sejam antigas. Elas são tão antigas quanto as outras, e elas são tão interessantes quanto, mas elas não contribuíram tanto para a formação da nossa sociedade. Por isso que a gente acaba dedicando menos tempo de estudo para essas duas civilizações. E essas duas civilizações são a civilização da China, que é uma das civilizações mais antigas de toda a história, e ela se desenvolveu aqui, nessa região onde é que você tem dois rios importantes, né? Os nomes deles em chinês significam Rio Amarelo e Rio Azul, e uma outra civilização que a gente tem é a civilização Indo, a civilização da Índia, que se desenvolveu aqui nesse vale da planície Indo-Gangética, né? Onde é que você tem o desenvolvimento dessa civilização. Então, dessas quatro civilizações, nós vamos estudar as quatro, mas dessas quatro civilizações, as duas mais importantes são Mesopotâmia e Egito, que são para essas que a gente vai dedicar mais tempo de estudo, e China e Índia, embora sejam muito legais e muito interessantes, a gente vai dedicar menos tempo de estudo para elas, porque elas não contribuíram de maneira tão significativa para a formação da nossa sociedade. Tá? Então, essas são as próximas civilizações que nós vamos estudar, as chamadas civilizações fluviais. Beleza, pessoal? O próximo vídeo a gente já começa a estudar Mesopotâmia. Até mais!